As viagens espaciais são empolgantes, graças às muitas descobertas que estão esperando para serem feitas. No entanto, alguns lugares do espaço, como as estrelas distantes, são considerados inalcançáveis devido aos limites da tecnologia humana. Mas esse não será o caso por muito tempo, graças a uma nova invenção de um gênio da NASA que nos permite visitar estrelas distantes como a Próxima B. O que é o motor de velocidade da luz e qual é a sua velocidade? Continue assistindo a este vídeo para saber como um gênio da NASA inventa um motor de velocidade da luz para visitar a Próxima B. Você já estendeu a mão para tocar as estrelas no céu noturno? Esses pequenos objetos brilhantes que salpicam o céu são, na verdade, grandes, mas parecem minúsculos porque estão a trilhões de quilômetros de distância. Os seres humanos fizeram grandes avanços nas viagens espaciais, o que nos permitiu chegar a lugares que nossos antepassados não ousariam visitar. No entanto, essas estrelas estão tão distantes que nossos modernos foguetes atuais não conseguem visitá-las. Embora talvez não as veja, essas estrelas às vezes são orbitadas por planetas e, nesse caso, são conhecidas como exoplanetas. Um exoplaneta é uma abreviação de planeta extrasolar. É o planeta que orbita outra estrela ou qualquer outra estrela que não seja o Sol. Em resumo, eles existem fora do nosso sistema solar. Acredita-se que o universo contém aproximadamente 200 sextilhões de estrelas, ou seja, 2 seguidos de 23 zeros. Se houver pelo menos um planeta para cada estrela, então pode haver sextilhões de exoplanetas por aí. Um desses planetas é o Próxima B, que é o exoplaneta mais próximo de nós. Esse planeta orbita a sua estrela em apenas 11,2 dias terrestres. A sua massa mínima é estimada em 1,2 a massa terrestre. Ela está a 0,0485 unidades astronômicas, ou AUS, da estrela, que significa que está aproximadamente 20 vezes mais próximo da estrela do que a Terra está do Sol. Por fazer parte de um sistema estelar triplo, a estrela hospedeira Próxima Centauri também é conhecida como Alpha Centauri C. É uma estrela variável que causa explosões e mudanças bruscas de brilho. Isso significa que qualquer atmosfera que a Próxima Centauri B possa ter, provavelmente será destruída pelas emissões de raio-x e UV da estrela. Além de sua distância, a Próxima Centauri B é interessante porque está localizada na zona habitável de seu sistema planetário. Ela é semelhante à Terra em muitos aspectos, o que torna um tema popular entre os astrônomos. Ainda não se sabe muito sobre Próxima Centauri B. Em primeiro lugar, não sabemos se esse exoplaneta tem ou não uma atmosfera. A idade desse exoplaneta é desconhecida e não sabemos se ele tem luas. Ainda há muitas coisas desconhecidas sobre Próxima Centauri B. Em primeiro lugar, não sabemos se esse exoplaneta tem ou não uma atmosfera. A idade desse exoplaneta é conhecida e improvável que tenha luas. Próxima Centauri B é importante para os pesquisadores porque é o exoplaneta mais próximo de nós. Também é um assunto fascinante porque tem aproximadamente o tamanho de nosso planeta. A composição e a localização de Próxima B, na zona habitável, o tornam ainda mais parecido com a Terra. E isso nos leva diretamente a outro motivo pelo qual os cientistas estão fascinados com Próxima B e não gostariam de nada mais do que visitá-lo. Existe a possibilidade de haver vida em Próxima B? Bom, os cientistas passaram décadas tentando estabelecer se a vida pode existir no universo fora do sistema solar, e Próxima B é um bom candidato para a exploração. A presença de água líquida na superfície do planeta é fundamental para a habitabilidade. Embora a luz visível infravermelha simplesmente aqueça o planeta, a radiação de alta energia, os raios-x e o ultravioleta extremo e as partículas representam uma ameaça aos gases e líquidos, pois podem ser erodidos e escapar para o espaço. Como a Próxima B recebe uma quantidade significativamente maior dessa radiação do que a Terra, é fundamental determinar se o planeta conseguiu manter sua água e gases em geral ao longo de sua história de 5 bilhões de anos. Os pesquisadores descobriram que Próxima B recebe atualmente 60 vezes mais radiação de alta energia do que a Terra, e que o total desta formação é aproximadamente 7 a 16 vezes maior, porque a Terra também foi irradiada mais fortemente no passado. E embora a quantidade de água no planeta no momento da formação seja desconhecida, os cálculos mostram que Próxima B pode ter perdido cerca de um oceano de água devido à irradiação inicial nos primeiros 100 a 200 milhões de anos após a formação. O que aconteceu após esse ponto é desconhecido. O planeta poderia ter continuado a perder quantidades significativas de gases atmosféricos, se tornando, por fim, um mundo seco e sem atmosfera, ou talvez pudesse ter mantido a maior parte de sua atmosfera e água líquida na superfície, o tornando hospitaleiro para a vida como a conhecemos. Ambas as opções
ainda estão em aberto. Embora sejam necessárias mais pesquisas, os estudos concluíram que a presença de água líquida na superfície hoje não pode ser descartada e, portanto, Próxima B pode ser considerado um candidato viável ao planeta habitável. Para investigar a possibilidade de Próxima B ter água na superfície e uma atmosfera, os autores usaram um modelo 3D sofisticado e exploraram uma ampla gama de composições atmosféricas e estoques de água. Eles descobriram que a água líquida pode existir na superfície do planeta apenas nas regiões mais ensolaradas, seja no hemisfério do planeta voltado para a estrela ou em um cinturão tropical. No entanto, qual é a melhor maneira de explorar Próxima B do que enviar uma sonda ao exoplaneta? É aí que está o problema. Próxima Centauri está a 4,2 anos-luz de distância da Terra, ou cerca de 25 trilhões de milhas ou 40 trilhões de quilômetros, o que levaria aproximadamente 6.300 anos para ser percorrido com a tecnologia atual. Uma viagem dessa magnitude levaria muitas gerações. De fato, a grande maioria das pessoas envolvidas nunca veria a Terra ou sua contraparte exoplanetária. Esses humanos precisariam se reproduzir uns com os outros durante a viagem para chegar à Próxima Centauri como uma tripulação saudável. A Apollo 11 viajou a cerca de 40 mil quilômetros por hora, o que levaria mais de 100 mil anos para chegar à Próxima Centauri. Entretanto, as espaçonaves se tornaram mais rápidas nos últimos anos. A Parker Solar Probe viaja a uma velocidade de mais de 700 mil quilômetros por hora, ou cerca de 0,067% da velocidade da luz. A sonda New Horizons, da NASA, conclui a sua jornada de 3 bilhões de milhas ou 4,8 bilhões de quilômetros até Plutão em 2015, após 9,5 anos. A nave espacial atingiu velocidades de até 52 mil milhas por hora, ou 84 mil quilômetros por hora. Nesse ritmo, a New Horizons levaria 54.400 anos para chegar à Próxima Centauri. A sonda Juno, da NASA, atingiu velocidades de cerca de 265 mil quilômetros por hora, ao entrar na órbita de Júpiter. A essa velocidade, uma sonda chegaria à Próxima Centauri em aproximadamente 17.157 anos. Que tecnologias estão disponíveis atualmente para lançar visitantes na direção de Próxima B? A propulsão iônica foi desenvolvida para impulsionar sondas espaciais não tripuladas mais rapidamente pelo universo. As naves mais recentes usam energia solar para mover os seus propulsores iônicos, resultando em um sistema muito eficiente em termos de combustível, que requer apenas uma pequena quantidade de xenônio ou outro propulsor para a viagem. Devido à sua eficiência de combustível, a propulsão iônica seria o método mais prático e econômico de viajar até a estrela mais próxima. A Deep Space One, ou DS-1, foi a primeira espaçonave a usar essa tecnologia de propulsão iônica em 1998, e durante a sua missão para testar a nova tecnologia, a DS-1 atingiu uma velocidade de 56 mil quilômetros por hora. A essa velocidade, você levaria 81 mil anos para chegar à Próxima Centauri. No momento, a maneira mais rápida de viajar pelo universo é com o Gravity Assist, um método no qual uma espaçonave usa a gravidade e a órbita de planetas próximos para se impulsionar em alta velocidade. Esse método foi usado para catapultar a espaçonave Mariner 10 para Mercúrio em 1974, onde o campo gravitacional de Vênus foi usado para impulsionar a nave. A sonda espacial Helios 2, da NASA, tornou-se o objeto feito pelo homem mais rápido já criado em 1976, atingindo uma velocidade máxima de 150 mil milhas por hora, ou 240 mil quilômetros por hora, usando então a velocidade orbital com a atração gravitacional do Sol. E com essa velocidade, você levaria então entre 19 mil e 76 mil anos para chegar à Próxima Centauri, dependendo da velocidade da espaçonave. Há também a propulsão nuclear térmica e nuclear elétrica. Esse tipo de propulsão nunca foi usado em uma espaçonave, mas produz empuxo por meio de motores nucleares. Os foguetes de propulsão térmica nuclear, ou NTP, e de propulsão elétrica ou nuclear, NEP, usam reações baseadas em urânio ou deutério para impulsionar a espaçonave por meio de fissão ou fusão nuclear, em vez de propulsores químicos. A NTP-NEP seria econômica e permitiria o transporte rápido como um raio pelo espaço se pudesse ser aperfeiçoada com segurança. O tempo necessário para chegar à Próxima Centauri poderia ser reduzido para 1000 anos usando esse método. 1000 anos ainda é muito tempo para os seres humanos. No entanto, há outro esforço em andamento para enviar missões à estrela, conhecido como o projeto Breakthrough Starshot, usando um método interessante de propulsão.
O objetivo é desenvolver uma espaçonave que possa alcançar as estrelas dentro de uma vida humana. A espaçonave funciona evitando um grande problema que os foguetes modernos têm: massa. A massa é a ruína da aceleração de objetos a grandes velocidades. É preciso uma quantidade enorme de energia para aumentar significativamente a velocidade de um objeto pesado. Como resultado, se o objetivo é alcançar uma estrela distante em um período de tempo razoável, digamos dentro de uma geração, uma espaçonave deve ser extremamente pequena e, como resultado, robótica. Além disso, ela ainda precisa de um impulso extremamente energético para ganhar velocidade. Essa é a ideia básica do Breakthrough Starshot: criar uma nave nanométrica equipada com o Starship e dar a ela um poderoso empurrão e vê-la voar para a próxima Centauri a mais de 130 milhões de milhas por hora ou 216 milhões de quilômetros por hora. E para aumentar as chances de algumas das espaçonaves alcançarem a estrela, os cérebros por trás do projeto planejam enviar centenas, se não milhares delas. Não é simples? Sim, em teoria. Na realidade, você precisará de um enorme esforço, vários avanços tecnológicos e, é claro, uma grande soma de dinheiro. Mas que momento melhor do que agora para você embarcar em uma missão que mudará sua vida? Para viajar rapidamente para outra estrela, uma espaçonave deve ser pequena. No entanto, ela também precisa de um forte impulso para começar. Uma possibilidade é pegar emprestada uma ferramenta usada por piratas para saquear os sete mares, as humildes velas. As velas do Starship, no entanto, capturariam feixes poderosos de luz laser em vez de vento. Surpreendentemente, a ideia de navegar no espaço não é nova. Na verdade, a primeira menção de cruzeiro pelo espaço com ventos celestiais foi feita em uma carta de 1610 do astrônomo Johannes Kepler e o seu amigo Galileu Galilei. Com navios ou velas construídos para os ventos celestiais, alguns se aventurarão nessa grande vastidão, escreveu Kepler. Entretanto, foi somente com o trabalho dos pioneiros dos foguetes soviéticos Friedrich Sander e Konstantin Tsiolkovsky em 1924 que o verdadeiro potencial do uso da luz solar para navegar pelo espaço foi totalmente reconhecido. A ideia foi levada adiante na década de 1960 pelo astrofísico húngaro György Marx, que se perguntou se um feixe de energia direcionado em vez da luz do Sol poderia ser usado para impulsionar essa espaçonave. Na década de 1970, o físico e escritor de ficção científica americano Robert Forward assumiu a liderança, desenvolvendo ainda mais o conceito de light sail. A pesquisa de Forward levou à publicação de um artigo no Journal of Spacecraft and Rockets em 1984, intitulado Round Trip Interstellar Travel Using Laser Pushed Light Sails. Nele, ele explica como as leis da física não impediram o uso de velas luminosas para viajar para outras estrelas. Forward observou, no entanto, que a possibilidade de engenharia e a viabilidade financeira ou política dessa viagem caberiam às gerações futuras. Bom, as gerações futuras estão aqui e prontas para provar que isso pode ser projetado. Apesar do desafio assustador e multifacetado da viagem interestelar, Forward desenvolveu planos reais para uma sonda interestelar ultraleve alimentada por lasers de micro-ondas ou masers em 1985. Na década de 1990, o cientista do Centro de Pesquisa Glenn da NASA, Geoffrey Landis, entrou na briga para expandir o projeto básico de Forward. Mas o Star Wisp nunca foi para os céus. O Cosmos One, a própria vela solar da Planetary Society, foi lançada em 2005, mas não conseguiu alcançar a órbita. Finalmente, quase um século depois que o conceito de navegar à luz do Sol foi detalhado pela primeira vez, a Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, lançou com sucesso a Interplanetary Kite-Craft Accelerate by Radiation of the Sun, Icaros, que pegou uma carona até Vênus com o orbitador climático Akatsuki. Uma vez em posição, a Icaros gerou uma taxa de 25 rotações por minuto para desenrolar a sua vela de 46 pés de largura, ou 14 metros, que tinha apenas 0,0003 polegadas ou 7,5 micrômetros de espessura. Isso equivale a aproximadamente um terço da largura de um fio de cabelo humano. Em um mês, a JAXA informou que os fótons do Sol estavam de fato acelerando a Icaros, embora uma velocidade relativamente modesta de 890 milhas por hora ou 1.430 km por hora. E utilizando painéis LCD ajustáveis embutidos perto das bordas da vela, a espaçonave foi capaz de ajustar a força que a empurrava, permitindo que ela mudasse de orientação à vontade. Depois que a tecnologia por trás das velas luminosas provou que funcionava no espaço, o bilionário israelense russo Yuri Milner deu um passo à frente alguns anos depois. Milner pediu casualmente a Loeb que estudasse a ideia de uma espaçonave interestelar que pudesse navegar com a luz. A tarefa levou 6 meses para a equipe pesquisar a fundo. No início de 2016,
os pesquisadores estavam convencidos de que uma missão interestelar era viável, ou seria em breve, se a tecnologia continuasse a avançar no ritmo atual. E assim, Milner lançou oficialmente o projeto Breakthrough Starshot, com uma contribuição pessoal de $100 milhões para financiar a pesquisa e o desenvolvimento de provas de conceito não apenas para light sails, mas também para outras tecnologias avançadas necessárias para enviar uma nave a outra estrela dentro de uma geração. Desde então, cientistas e engenheiros dedicados têm trabalhado incansavelmente para tornar esse objetivo grandioso uma realidade, aproveitando o financiamento adicional de vários subsídios da NASA. A iniciativa fez alguns progressos significativos e ainda está resolvendo alguns problemas. Por exemplo, se a Breakthrough Starshot for realmente capaz de acelerar uma espaçonave a 20% da velocidade da luz, essa espaçonave precisará ter aproximadamente 1/1000 da massa da Icarus, que pesa aproximadamente 4,4 libras ou 2,2 quilos. Isso significa que Starshot terá que colocar tudo o que precisa para uma viagem interestelar de 4 anos em uma mala, que não seja maior do que 2 clipes de papel. No entanto, há algo a favor da Starship, a famosa Lei de Moore. Ela prevê uma duplicação bienal no número de transitores que podem caber em um microchip, permitindo a criação de dispositivos menores e mais potentes. Já existem eletrônicos minúsculos que podem fazer algumas coisas incríveis. Os engenheiros, por exemplo, criaram câmeras de baixo custo que pesam menos de 1 grama e são capazes de capturar resoluções de pelo menos 200 por 200 pixels. É claro que, para os padrões atuais dos smartphones, isso não é muito, mas é nítido o suficiente para que uma câmera montada em um Starship possa identificar continentes e oceanos exoplanetários à medida que passa por eles. E a equipe da Breakthrough Starshot estabeleceu um padrão ainda mais alto. Eles esperam que os avanços tecnológicos nos próximos anos possibilitem câmeras ultraleves capazes de tirar fotos de 20 megapixels. A vela em si deve ser extremamente leve. Felizmente, o custo de produção de materiais em nanoescala de alta qualidade está diminuindo constantemente. Quando se trata de velas de luz, o peso não é o único problema. Para evitar ser vaporizada por 100 gigatoneladas de luz laser, uma vela deve absorver, em vez de refletir, apenas 1 a cada 100 mil fótons que a atingem, de acordo com Loeb. Isso representa um desafio material significativo. A equipe está estudando ativamente a criação de um material desse tipo a partir de grafeno. E há motivos para ser otimista quanto às chances da Starship. A equipe da Starshot lançou com sucesso outros protótipos de embarcações, testando vários aspectos de design e tecnologia. Então, por exemplo, os pesquisadores lançaram 6 pequenas naves na órbita baixa da Terra, cada uma pesando cerca de 4 gramas. Batizados de Sprites, eram chips que continham painéis solares, computadores, sensores e equipamentos de comunicação em uma estrutura quadrada de apenas 3,5 centímetros de largura. E embora os pesquisadores não tenham conseguido se comunicar com a maioria dos Sprites, eles receberam um sinal de pelo menos um deles, demonstrando que esses sistemas miniaturizados de comunicação e energia podem funcionar no espaço. A iniciativa, então, enviou outro protótipo minúsculo a 100 mil pés, ou 30.500 metros acima da Terra, para fotografar a superfície do nosso planeta. Durante o voo, o teste capturou aproximadamente 4.000 imagens, gerando muita especulação sobre como seriam as imagens equivalentes dos 2 exoplanetas conhecidos próximos à Próxima Centauri. Há, no entanto, outro tipo de interesse da propulsão que a NASA está procurando ativamente para nos permitir enviar missões para a Próxima B. Um motor de velocidade da luz com uma quantidade surpreendente de velocidade. Esse projeto é liderado pelo engenheiro da NASA David Burns, e tudo começou com seus projetos pessoais durante o seu tempo livre. Ele desenvolveu um conceito de motor que, segundo ele, pode acelerar até 99% da velocidade da luz. E a melhor parte é que essa máquina funciona sem usar uma única gota de propelente. Ele publicou no servidor de relatórios técnicos da NASA com o título Helical Engine, motor helicoidal, e funciona, aproveitando a forma como a massa pode mudar em velocidades relativísticas, aquelas próximas à velocidade da luz em um vácuo. É claro que o artigo de Burns gerou um burburinho comparável ao dos primeiros dias do EM Drive. Sim, houve relatos de que o motor poderia violar as leis da física. Burns descreve uma caixa contendo um peso que é enfiado em uma linha e tem uma mola em cada extremidade, que faz o peso saltar para frente e para trás. Em um aspirador como o espaço, isso agitaria toda a caixa, com o peso parecendo ficar parado, como se fosse um GIF estabilizado em torno do peso. De modo geral, a caixa permaneceria na mesma posição. No entanto, se a massa do peso aumentasse em apenas uma direção, ela geraria um empurrão maior nessa direção e, portanto, o impulso. Isso não deveria ser totalmente possível, de acordo com o princípio de conservação do momento.
que afirma que o momento de um sistema permanece constante na ausência de forças externas. Infelizmente, tem um porém. Há uma brecha na relatividade especial. Os objetos ganham massa à medida que se aproximam da velocidade da luz, de acordo com a relatividade especial. Portanto, se o peso for substituído por íons e a caixa por um loop, os íons podem, teoricamente, se mover mais rapidamente em uma extremidade de loop e mais lentamente na outra. No entanto, a unidade de Burns não é um único loop fechado. Ele é helicoidal, como uma mola esticada, daí o nome motor helicoidal. O motor acelera os íons em um loop até velocidades relativísticas e, em seguida, varia sua velocidade para alterar ligeiramente a sua massa. Para gerar impulso, o motor move os íons para frente e para trás ao longo da direção da viagem. Outra coisa que torna essa máquina muito interessante é que ela não tem partes móveis, exceto os íons que viajam dentro de uma linha de vácuo e que ficam presos dentro dos campos elétricos e magnéticos. Isso significa que o motor tem menos chances de quebrar no espaço. A câmara tem 200 metros ou 656 pés de comprimento e 12 metros ou 40 pés de diâmetro. Você precisaria de 165 megawatts de energia para produzir 1 newton de empuxo. Embora essa exigência possa parecer alta, vale a pena pois o motor pode atingir 99% da velocidade da luz. A outra forma de propulsão de espaçonaves que os cientistas estão investigando para nos permitir chegar à próxima B. Há a propulsão de pulso nuclear, por exemplo. A propulsão por pulso nuclear foi proposta pela primeira vez em 1946 e foi brevemente estudada por uma equipe da Universidade de Princeton nas décadas de 50 e 60. Ela consiste em uma espaçonave equipada com sistema de propulsão que explode uma série de ogivas termonucleares atrás dela, criando uma onda de energia que é absorvida por uma almofada de impulso que então impulsiona o veículo para frente. Mas há vários problemas. O custo de uma espaçonave desse tipo provavelmente seria de cerca de 2,5 trilhões de dólares. E a proibição de testes nucleares torna quase impossível estudar o método de propulsão para ver se ele pode ser viabilizado. No entanto, as estimativas sugerem que uma espaçonave usando esse método poderia atingir 5% da velocidade da luz, ou 33.353.083 milhas por hora, o que não é tão ruim. E também temos os foguetes de fusão. Os foguetes de fusão foram investigados brevemente na década de 1970 e são outra maneira potencialmente rápida de atravessar a galáxia. Pelotas de deutério e hélio 3 são detonadas dentro de um reator de fusão para gerar energia de plasma para alimentar o foguete nesse tipo de espaçonave. Novamente, há vários desafios que precisam ser superados para que esse conceito se torne realidade, sendo o mais significativo o fato de que o hélio 3 precisa ser extraído no espaço, pois não está prontamente disponível na Terra. No entanto, uma nave poderia viajar até a próxima Centauri em apenas 36 anos se acelerasse gradualmente até 12% da velocidade da luz, ou 80.473.995 milhas por hora. E também temos o motor de antimatéria. Os fãs de Jornada nas Estrelas devem se lembrar de que as naves estelares da Federação com capacidade de dobra são impulsionadas por uma reação de matéria-antimatéria que gera enormes quantidades de energia. As antipartículas têm a mesma massa que a partícula correspondente, mas a carga elétrica é oposta, e foi somente em 1928 que Paul Dirac revisou a equação E igual a m vezes c ao quadrado, que é de Einstein, para permitir um valor mais ou menos para a energia. O motor de antimatéria bate partículas de hidrogênio e antihidrogênio juntas, com a reação resultante produzindo enormes quantidades de energia, bem como partículas subatômicas que viajam a 1/3 da velocidade da luz, que são então canalizadas para fora de um bocal magnético para produzir impulso. Acredita-se que uma espaçonave movida por um motor de antimatéria poderia viajar a metade da velocidade da luz e chegar à próxima Centauri em 9 anos. Porém, o lado negativo é que as antipartículas são extremamente raras e difíceis de armazenar, e os cientistas só conseguiram criar 20 nanogramas de antimatéria por meio de colisões dentro de grandes aceleradores de partículas, sendo que o custo de produção até mesmo 1 grama de antimatéria custaria então trilhões de dólares. E se a NASA ficar completamente louca e tentar enviar humanos para a próxima B com a expectativa de que os seus descendentes aterrissem no exoplaneta? Bom, escolher uma tripulação para essa viagem espacial multigeracional seria uma tarefa bem difícil. Parâmetros importantes incluem o número de homens e mulheres na tripulação no início, sua idade e expectativa de vida, taxas de infertilidade, a capacidade máxima da nave e assim por diante. Também são necessárias regras que regem a idade em que a procriação é permitida, o grau de parentesco entre os pais, o número de filhos que eles podem ter e assim por diante. A propósito,
um plano confuso com muitas incógnitas. E de acordo com cientistas, as chances de sucesso não chegam a 100% até que a tripulação inicial tenha 98 colonos, ou 49 pares reprodutores, o que significa que é necessária uma tripulação mínima de 98 colonos para uma viagem espacial multigeracional de 6.300 anos até próxima Centauri B. As chances de desastre devido a acidentes ou pragas podem ser muito menores do que as chances de desastre devido a fatores sociais, como conflitos que podem arruinar a missão. Você acha então que os seres humanos têm alguma chance de chegar à próxima B? Vamos saber a sua opinião na seção de comentários.